Olá, sou Angela Lastella, estou de volta aqui no Panorama Contábil. Hoje o tema escolhido para falar com vocês é sobre a tributação para os médicos. Qual que é a melhor forma de tributação? Pessoa jurídica ou pessoa física? Por que nós escolhemos esse tema para falar para vocês hoje? Porque muitos médicos recebem na pessoa física e prestam serviço para diversos hospitais, clínicas. Então, alguns têm nos consultado para entender qual é a melhor forma de tributação. Nós resolvemos trazer de uma forma prática para vocês. Vou trazer um exemplo para que vocês entendam melhor quais são as opções que vocês possuem. Vamos supor que um médico ele presta serviço para diversos hospitais, clínicas, e ele tem um rendimento dele em torno de R$8.000. Quais são as opções? Ele pode receber isso na pessoa física e tributar isso pela tabela do imposto de renda da pessoa física, ou ele pode optar em abrir uma empresa e tributar isso pela empresa. Vou explicar para vocês as principais diferenças entre uma tributação e outra. Então, assim, esses são os principais tributos na pessoa jurídica. Então, você vai ter o imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, no lucro presumido. Presume-se que os médicos possuem um lucro de 32%. Com base nessa tributação, os médicos pagam cerca de 11,33% de impostos na pessoa jurídica, enquanto na pessoa física vai seguir a tabela progressiva, que já foi anunciado o aumento, mas ainda não foi sancionado, então vou usar a tabela antiga, tá bom? Na tabela progressiva da pessoa física, até 1903,98 é isento, ou seja, os médicos que prestam serviço e recebem na pessoa física até R$1.900, compensa receber isso na pessoa física. Se eles prestarem serviço para diversos hospitais, clínicas, o rendimento no final do ano eles se somam. Então não adianta você prestar serviço até R$2.000, R$1.900 para cada clínica, que no final do ano, quando somar, você vai entrar em outra alíquota. Então esse cuidado precisa ser tomado. Entre 1903 e 2.826, você vai ser tributado com 7,5%. De 2.826 a 3.751, a 15%. De 3.751 a 4.664, a 22,5%. Quem recebe acima de 4.664 vai ser tributado a 27,5%. Ou seja, quem recebe acima de 4.600 precisa já olhar com mais cuidado entre a pessoa física e a pessoa jurídica para entender qual é a melhor tributação. Para ficar mais fácil, trouxe um exemplo para vocês. Imagine um médico que fature R$8.000 por mês. Aplicando a alíquota de 11,33 dos tributos federais, ele pagaria R$ 906,40. Além dos tributos federais, a gente precisa recolher os tributos municipais, que depende da constituição da empresa. Se for uma empresa, uma sociedade simples, de uniprofissionais, ele vai recolher o ISS por profissional. Então, precisa ser considerado a quantidade de profissionais que tem nessa sociedade ou que prestam serviço nessa empresa. O recolhimento é de R$ 64,50. Então, se tiver até 2, 3 profissionais, compensa ele ser uma pessoa jurídica. Se ele for um empresário individual, ele vai recolher 2% para o município, que neste caso daria R$ 160. A soma disso seria R$ 1.066,40. Agora eu vou explicar como é que esses mesmos R$8.000 vai ser tributado na pessoa física. Imagina que o médico tem o mesmo faturamento, ele pode abater na pessoa física, que é o conhecido carnê-leão, os custos da operação dele. Quais são esses custos? Ele pode deduzir aqui os impostos, o aluguel da sala, a secretária, o telefone, todos os custos associados à atividade dele. Então imagina que neste caso ele tenha 50% de custo e o lucro dele seja de R$4.000. Neste caso ele vai tributar a alíquota de 22,5% da pessoa física sobre os R$4.000 e não sobre os R$8.000, que vai gerar um imposto a pagar de R$1.800. Se a gente deduzir a parcela isenta, ele vai pagar R$1.163,87, que se a gente comparar com a pessoa jurídica é mais vantajosa. O que deve ser analisado nesse ponto? Primeiro, os custos são R$4.000. Se o custo dele for de R$1.000, R$1.500, ele já compensa ser pessoa jurídica. Se o custo dele for maior que R$4.000, compensa ser pessoa física. Imagine um médico que opera aqui com uma margem de 30%, que de fato ele tenha um consultório. Talvez seja vantajoso ele manter a pessoa física. Por quê? Porque o lucro dele vai ser menor e mesmo estando na alíquota progressiva da pessoa física, a incidência do imposto vai ser menor do que na jurídica. Essa análise precisa ser feita. Trouxe um outro exemplo para ficar mais fácil essa diferença entre o custo e o faturamento, para avaliar se vale a pena ser pessoa jurídica ou pessoa física.
Vamos considerar um profissional que receba 20 mil por mês. Na pessoa jurídica, ele vai pagar 11,33%, que vai dar 2,266 de impostos federais, além do tributo municipal, que aí vai depender se ele é uniprofissional ou se ele vai recolher 2% para o município. Já na pessoa física, os mesmos 20 mil, se o custo dele for de 4 mil, ele vai pagar 4.400 de imposto, tirando a parcela dedutível, ele vai pagar 3.530. E aqui fica mais claro para vocês qual que é a vantagem entre abrir uma pessoa jurídica e uma pessoa física. Então, quanto maior o faturamento e menor o custo, maior a vantagem em ser pessoa jurídica. O programa hoje foi dedicado aos médicos, mas essa análise serve para outros profissionais da saúde. Então, os fonoaudiólogos, os dentistas, os fisioterapeutas também podem analisar qual é a melhor forma de tributação, considerando o carnê-leão e a abertura de uma empresa. Por que a gente recomenda que vocês façam essa análise no início do ano? Para que no ano seguinte, na época da apuração do imposto de renda pessoa física, vocês não tenham nenhuma surpresa. Não percam, semana que vem a Cris tem mais informações para vocês. Até lá!